de agora, a nossa aula, deixa eu aparecer aqui a informação. Pronto. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, tá? Oi, Tatiane, tudo bem? A partir de agora, a nossa Oi, aula. professor, bom dia, tudo Oi, bem? Tatiane, mais um semestre, né? Ai, o último, graças a Deus. Olha, Tatiane, Tô cansada. aqui a gente tem calores, tem que animar, tem que estimular, não é calores? Tem que dizer assim, Tatiane, "Ê, que bom, mas que delícia, que pena Os que eu calouros não." estão assim, né? A gente que já é concluinte, já tá só o pó. Não acreditem na Tatiane, tá bom, pessoal? Ai, ai. Mas é legal, Mirella, é isso que eu acho interessante, porque vocês vão ter uma boa troca com o povo que está entrando, né? E vocês que estão saindo. Vai ser muito Ah, legal sim, essa com troca. certeza. Vocês já Uhum. podem passar esse tipo de experiência, passar o bastão para essa nova turma que está entrando no curso, tá? Mas como Verdade. havia só vamos. Ó, pessoal, esse povo todo aqui já é tudo calor, tá? Ou é tudo concluinte. Como eu havia dito, geralmente eu peço para vocês, antes de iniciar a aula, colocar um aviso lá no grupo de WhatsApp da turma. E hoje eu vou reforçar ainda mais, tá bom, pessoal? Então, vocês da turma do primeiro período, eu peço que, por favor, alguém vai lá no grupo de WhatsApp e informa, olha, a nossa aula de introdução à profissão já iniciou, tá bom? E eu peço a mesma coisa para a turma aqui dos concluintes, tá? Por quê? E aí eu reforço mais ainda. A turma dos concluintes, muito provavelmente, recebeu uma outra turma, uma outra disciplina, correto? Algumas pessoas precisaram se cadastrar nessa disciplina que nós estamos falando agora, correto? Deixa eu até ver se tem alguma solicitação. Tem. A Amanda já emenda. Deixa eu ver aqui. Eu estava justamente olhando e deixando mensagens na outra turma. Tá bom, pessoal? Então, aos alunos concluintes, por favor, avisem que quem não estiver. Oi, Amanda, bom dia. Aos alunos concluintes, quem não estiver cadastrado nessa turma que estamos tendo aula agora, eu deixei o link na, na turma que provavelmente estava cadastrado e eu peço para entrarem aqui, tá bom? Tudo bem? Posso contar com vocês? Eu acho que a Ana Cláudia já avisou isso ontem, não foi, Ana? Mas eu peço para reforçar, porque como agora é o período de aula, alguns colegas podem procurar nesse momento, tá bom? Enquanto vocês estão deixando esse aviso, deixa eu me apresentar, tá? Já conversamos um pouquinho e ainda nem falei sobre mim. Bem-vindos mais uma vez todos a esse semestre. Meu nome é Tiago. Na verdade é José Tiago, mas eu prefiro somente o Tiago, tá? Meu nome é Tiago. Eu sou professor do curso de nutrição da Universidade de Guarulhos. Eu sou nutricionista de formação. Eu, eu me formei na Universidade Federal de Sergipe. Quem já esteve lá em Sergipe? Muito longe. 3.300 e cacetadas de quilômetros daqui, tá? Por isso o meu sotaque. Eu sou de lá, da Federal. Eu nasci em Aracaju,
fiz o meu curso de nutrição, me formei em 2012.2, tá? Me formei em 2012.2. Fiz o meu mestrado pela mesma universidade. O meu mestrado é em Ciências e Tecnologia de Alimentos. E, ao concluir o meu mestrado, eu me mudei aqui para São Paulo, aonde eu realizei o meu doutorado, tá? Eu fiz o meu doutorado, eu sou doutor em Ciência dos Alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, USP. E eu vim para São Paulo justamente fazer o meu doutorado, e aqui, depois do doutorado, continuo morando aqui em São Paulo. Tudo bem? Mais uma vez, eu desejo tudo de melhor para a turma que está entrando. Eu sei que muito provavelmente vocês estão com aquele friozinho na barriga. Os primeiros dias, as primeiras aulas que nós temos, certamente ficarão marcadas ao longo desse processo. É um novo ciclo na vida de vocês que está começando. Eu não sei se vocês tiveram alguma experiência antecessora em outros cursos de graduação, tá? Mas acredito que para a maioria, eu acredito que para a maioria é o primeiro curso de graduação, é o primeiro curso em nível superior. Então, eu desejo toda sorte. Aproveitem esse momento, tá? Olha o pessoal calouro que eu vou falar. Olha o pessoal que é concluinte, olha o que eu vou falar, tá? Não vou mentir, é um período muito intenso. Tô mentindo, Mirella, tô mentindo, Andressa, tô mentindo. Não, É um período muito. Não, professor. É um período muito. Ai, ai, viu? Ó, pronto, é só isso, pessoal. Só para dizer, é muito intenso, ponto final, tá? É um período muito cansativo? É muito cansativo, mas é proporcional à complexidade que é se transformar, sair de um estudante para um profissional, tá? É uma responsabilidade tamanha, é uma responsabilidade nossa como professores, chegar com vocês agora, primeiro período, e daqui a 4 anos tirar a rodinha da bicicleta e dizer: segue teu rumo, segue tua vida, que você agora já é um profissional formado, tá? Então, aproveitem esse período, não fiquem com dúvidas, tá? Aproveitem esse espaço que nós temos aqui de troca. A aula é uma troca entre os professores e toda a turma, tá? Uma característica das minhas aulas, que eu adoro, que todo mundo participe, tá? Como eu falei para vocês, dentro dessa nossa disciplina, vocês irão ter o primeiro contato, tá, sobre a nutrição. Nós iremos falar sobre áreas de atuação do nutricionista. Nós iremos, por exemplo, passar alguns conceitos sobre a área. O que é nutrição, o que é alimentação, o que é nutriente. Isso ainda na aula de hoje. Nas próximas aulas, nós iremos apresentar classificações dos alimentos. O que é alimento light, o que é alimento diet, o que é alimento in natura, o que é alimento energético, o que é alimento construtor. Estou fazendo uma sopa de classificações de alimentos. Por quê? Antes de mais nada, o papel do nutricionista, né, o objeto de trabalho do nutricionista é o alimento. Então, nada mais justo do que começar a falar dentro do curso de nutrição sobre o objeto central da nossa área de trabalho, que é o alimento, tá? Eu gosto muito de lidar com a primeira turma. Eu gosto de lidar com todos os estágios de formação de um aluno, tá? É tanto que, por exemplo, essa turma que
é concluinte, estavam na minha sala de trabalho de conclusão de curso no semestre passado, ou seja, nas últimas disciplinas possíveis do curso, tá? Mas o primeiro período eu trago com muito carinho, porque eu lembro da minha situação enquanto primeiro período, tá? Aquela ânsia. Eu sou muito ansioso, tá? Quem aqui é ansioso? Quem aqui é ansiosa? Eu era muito ansioso, tá? E eu tinha essa sensação, nossa, saí do ensino médio, estou entrando na graduação, estou entrando na universidade, é um novo ciclo, será que eu vou dar conta? Será que é muito diferente? Antes a gente passava a vida toda estudando português, matemática, biologia, geografia. Não. Tivemos nutrição esportiva também, né, Andressa? Mas a gente tínhamos disciplinas como biologia, geografia, história, todas essas disciplinas, a vida toda. E agora que dentro da graduação, não. Cada semestre é uma leva de disciplinas e cada disciplina traz um monte de informação, como será discutida essas informações. Isso tudo perpassava a minha cabeça ao longo desse processo, tá? Tudo que é novo gera essa curiosidade, gera esse anseio dentro da nossa cabeça. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês que é comum, faz parte do processo, essa ansiedade, esse medo, mas não deixa, primeiro, que ele tire o prazer desse momento, tá? Certamente vocês irão lembrar eu lembro das minhas primeiras aulas. Eu lembro, depois de quase 10 anos, das primeiras aulas que eu tive dentro do curso e certamente eu peço para vocês não guardarem dúvida. Teve dúvida durante a aula? Levanta a mãozinha, tá? Se vocês olharem aqui na nossa plataforma, vocês aqui em cima têm alguns símbolos. Um balão de mensagem. Se vocês passarem o cursor do mouse, vocês vão observar esses dizeres. Ocultar a conversa ou mostrar a conversa. E do lado tem assim, levantar a mão, tá? Quem quiser tirar alguma dúvida, pode levantar a mão. Eu vou verificar aqui no meu sistema. Fulano levantou a mão, vou dizer, fulano, quer compartilhar alguma coisa, quer falar algo? E vocês abrem o microfone. Ou não, ainda estou tímido, professor, não quero falar no microfone. Tudo bem, pode utilizar aqui o chat, tá? É normal, tá, Lucas? Não é somente você. É por isso que eu estou sinalizando, mas pelo visto você já aprendeu. Já está aqui mandando mensagem, já aprendeu a lição de hoje, tá bom? Mas é isso. Quer falar no microfone? Pode abrir o microfone, pode falar, fique à vontade, pode me interromper. Eu quero que vocês participem ao longo da aula. Não querem falar no microfone? Tudo bem, pode utilizar aqui o chat. Tá, ó, a Thaís levantou a mão e abaixou. Não sei se vocês viram, tá? Pode escrever aqui a dúvida, pode escrever. Eu quero mostrar situações do dia a dia aqui ao longo da nossa disciplina. Então, professor, isso daqui é o que minha avó falava. Isso aqui é uma dúvida que eu tinha andando pelo supermercado e não entendia o que essa palavra significava. Pois bem, compartilhem experiências, compartilhem informações. Vocês irão perceber que a aula fica muito mais leve e o conteúdo fixa-se muito mais rápido, tá? A informação passada aqui fixa-se de uma maneira muito mais rápida quando ligamos esse conhecimento que nós iremos compartilhar aqui com realidades, com situações
da nossa rotina, do nosso dia a dia, tá? Eu sou adepto dessa situação, tá? Antes de apresentar para vocês, né, a nossa aula, compartilhar com vocês a nossa aula, eu quero apresentar para vocês a ementa da nossa disciplina, tá? A ementa é como se fosse a apresentação da nossa disciplina. Toda disciplina tem a sua ementa, tá bom? E é importante vocês observarem quais são os objetivos de cada disciplina. Como eu falei, de 6 em 6 meses vocês terão novas disciplinas, tá? Algumas disciplinas vocês não vão nem entender o que ela se trata, tá? Nem entender, nossa, é bromatologia. O que é bromatologia? Eu não faço ideia, por exemplo. Vão descobrir o que é bromatologia muitas vezes lá na primeira aula, tá? E é importante apresentar e ler a ementa da disciplina para entender, por exemplo, quais são os objetivos daquela disciplina. Ao final da disciplina, é importante você, aluno, fazer uma reflexão. Ok, ó, o professor falou lá na primeira aula que o objetivo da disciplina é proporcionar uma visão geral sobre a profissão, através da sua evolução histórica, necessária para a localização do aluno no seu universo profissional. Será que eu observei, eu captei toda a evolução histórica da disciplina? Quem foi que começou a nutrição aqui no Brasil? Quais são as áreas de nutrição, de atuação do profissional nutricionista? Ou seja, fazer uma reflexão. Se todos os objetivos propostos na disciplina ficaram bem fixados após a nossa disciplina. Ok? Então, é importante ler os objetivos da disciplina. Por exemplo, essa disciplina de introdução à profissão, o primeiro objetivo foi esse que eu acabei de falar, e o segundo, informar sobre os recursos utilizados no exercício da profissão, objeto de trabalho, campo de atuação e perfil profissional. É exatamente o que eu falei. Qual é o objeto de trabalho do nutricionista? O alimento. Nós iremos discutir um pouco sobre o alimento. Campo de atuação do profissional nutricionista. Eu acho que eu irei surpreender um pouco vocês a amplitude da atuação do profissional nutricionista, tá? Eu sou suspeito em falar sobre nutrição porque eu sou apaixonado pela nutrição, tá? Eu falei para vocês que o período de transição do ensino médio para o ensino superior gerava uma grande ansiedade em mim. Por quê? Basicamente, eu gostava de todas as disciplinas, por incrível que pareça. Eu gostava de matemática, eu gostava das de exata, matemática, química, física, gostava de português, literatura, redação, amava geografia e história. Para mim não era estudar, geografia e história, era passatempo para mim. Amava biologia, compreender a complexidade de um ser vivo, principalmente do corpo humano. Enfim, eu gostava de tudo. E isso, ao mesmo tempo que é bom, ao mesmo tempo é ruim. Porque na hora de escolher uma profissão, para que lado eu vou? Se eu gosto de matemática, se eu gosto de geografia e história, se eu gosto de biologia, para onde é que eu vou cair? Né? Qualquer área eu me identificava. E quando eu escolhi a nutrição, eu percebi, olha, dentro da nutrição é um campo de trabalho tão grande, tão vasto, que eu posso, dentro da nutrição, escolher algo que eu tenha maior preferência e tenha menor preferência, tá? Muito provavelmente, antes de começar o curso, vocês foram lá atrás, o que é que o profissional nutricionista faz. Mas
não pensem que a atuação do nutricionista é somente dentro do hospital, é somente dentro do consultório, é somente pensando em obesidade, ou, por exemplo, hoje em dia é muito comum pensando na nutrição esportiva, tá? O universo de atuação do nutricionista é muito grande, é muito maior do que isso. E certamente vocês irão encontrar uma preferência de vocês, tá bom? E é isso que eu quero apresentar aqui na nossa disciplina. Nós iremos também refletir sobre o momento atual da profissão no Brasil, principalmente quando iremos discutir algumas legislações importantes. Conhecer a profissão a partir da perspectiva crítica e evolutiva. Nossa, professor, o que significa isso? Muito simples. Tudo na vida é uma evolução, tá? Diante de outras profissões, a nutrição é uma criança, não vou dizer um bebê, é uma criança, tá? A nutrição tem meio século de criação aqui no Brasil. É pouco tempo, aproximadamente meio século. É pouco tempo, pensando em outras profissões. Porém, ao longo desse período, a profissão evoluiu bastante. Nós aprendemos com a experiência adquirida ao longo desse tempo. E da mesma forma, continuamos aprendendo, continuamos evoluindo. Por exemplo, para quem não sabe ainda, antes dessa situação de pandemia, o nutricionista era proibido pelo órgão máximo, que é o Conselho Federal dos Nutricionistas, de realizar consultas online. Era proibido. Isso é proibido. Com o surgimento dessa situação que o mundo todo perpassa, o que é que aconteceu? Existiu uma nova portaria liberando, durante esse período de pandemia, a atuação do nutricionista, né, utilizando consulta remota. Ia vencer no início de 2021. Infelizmente, continuamos, não vou dizer na mesma situação, porque eu tento ver o copo meio cheio. Eu acho que a gente já consegue vislumbrar o final do túnel dessa situação. Concordam comigo, pessoal? Já temos uma esperança, né? Cada vez mais temos adquirido conhecimento sobre a doença, cada vez mais algumas situações estão clareando, o que ajuda a vislumbrar um futuro melhor do que há um ano atrás. Isso é a minha percepção, tá? Então, no início do ano, o Conselho Federal, novamente, não tinha uma situação possível de retomar completamente o atendimento presencial. Eles reatualizaram essa portaria, permitindo a atuação do nutricionista durante a pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde. Durante esse período de pandemia, a atuação do nutricionista utilizando as plataformas digitais. Por que eu estou falando isso? Eu acredito que num futuro, o uso dessas plataformas será rediscutido, não somente pela nutrição, mas pela medicina, né? Hoje, vários planos de saúde, eles utilizam a telemedicina, não é? Inclusive, eles utilizam essa característica, né, de médico no telefone 24 horas para atrair o público, para fechar novos planos de saúde, não é isso? Da mesma forma, eu acredito, eu posso estar enganado, mas a percepção que eu tenho é que
nós não iremos voltar para aquele estado anterior à pandemia. Eu acho que irá ocorrer posteriormente, quando tudo isso passar, com fé em Deus, posteriormente, toda a comunidade, né, todos os nutricionistas irão sentar, refletir, observar os pontos positivos, os pontos negativos e talvez evoluir a atuação do profissional do nutricionista nessa nova perspectiva, nessa nova realidade. Então, notem, é importante observar que a nutrição não é estática, tá? Tudo que nós iremos aprender ao longo desses 4 anos é importantíssimo, é a base do que vocês irão aplicar. Mas esse processo de evolução, de conhecimento, ele tem que ser contínuo, tá? Algumas legislações que, por exemplo, poderíamos falar ao longo do curso, muito provavelmente daqui a 4 anos pode ser revogada. E o nutricionista tem que aprender novas legislações ao longo da sua atuação. Por exemplo, nós iremos falar sobre o código de ética do profissional nutricionista. É um objetivo da disciplina, analisar criticamente o código de ética e a regulamentação da profissão, tendo como perspectiva a importância e a inserção do profissional no mundo atual. O código de ética que eu estudei há 10 anos atrás não é o mesmo código de ética que nós iremos discutir na aula de hoje. Há poucos anos atrás, houve uma atualização do código de ética do nutricionista, tá? Então, notem, isso é importante para mostrar que a profissão, o curso, está em sempre constante evolução, tá bom? A nossa disciplina, ela terá 2 avaliações. Destas 2 avaliações, tá? O aluno precisa alcançar, ao final, média 7. Ok? Dessas 2 avaliações, o aluno deve alcançar média 7. Não alcançou a média 7, ele precisa realizar o exame final da disciplina. E aí, a partir desse exame final, ele tem que alcançar uma média igual a 5, tá bom? Para ser considerado aprovado. Dentro da disciplina, nós iremos utilizar aulas expositivas, eu irei promover debates, eu quero que vocês discutam entre si, tragam as opiniões, tá bom? É importante, ao longo da disciplina, vocês verificarem a bibliografia. Não se assustem, a lista de bibliografia é grande, pois várias dessas bibliografias são legislações ou materiais, publicações do nosso Ministério da Saúde. Tá? Por exemplo, essa primeira é um caderno que trata sobre a obesidade promovido, né, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Nós temos a Resolução 304. Nós temos também materiais desenvolvidos pelo Conselho Federal dos Nutricionistas, tá? Todo esse material vocês encontram disponível na internet. Resolução CFN 304, Resolução CFN 380. CFN, pessoal, é Conselho Federal dos Nutricionistas, tá bom? Guia Alimentar para a População Brasileira, promovendo alimentação saudável. É um guia desenvolvido pelo Ministério da Saúde para guiar a alimentação dos brasileiros. Também é importantíssimo. E temos também livros como o de Ornelas, Técnica e Dietética, Seleção e Preparo de Alimentos. Esse livro, por exemplo, vocês encontram
na biblioteca virtual do curso, tá? Aproveitem a biblioteca virtual do curso. A biblioteca apresenta uma uma vasta quantidade de livros da nossa área de nutrição, não somente da nossa disciplina aqui, mas ao longo do curso vocês irão encontrar uma boa base bibliográfica das disciplinas, tá? Aproveitem, são livros de boa qualidade. São os livros fundamentais para a formação do nutricionista e vocês terão acesso através da biblioteca virtual da disciplina. Eu irei deixar esse material lá no acesso da nossa turma, tá? Da mesma forma que eu deixei mensagens ontem, eu deixo também as aulas e deixo também essa ementa, tá? Primeiro eu queria apresentar para vocês, no final da aula eu irei disponibilizá-la para vocês, tá bom? Então não se preocupe, toda essa informação vocês irão ter uma cópia. Eu deixo aqui também o nosso cronograma, tá? O que será discutido em cada uma das nossas aulas. As nossas aulas ocorrerão todas as terças, das 8, deixa eu confirmar aqui que eu sempre me perco e aí falo errado. As nossas aulas ocorrerão das 8h25 até as 10h15, porém, das 8h25 às 10h15 é comigo. Nós chamamos de presencial, porque é aqui dentro do Teams, tá? É a nossa aula ao vivo. E das 10h15 às 11 horas, vocês têm o espaço para irem ao portal do aluno, acessar o conteúdo dentro do ambiente AVA. Essa disciplina é híbrida, ou seja, parte dela tem conteúdo aqui ao vivo comigo e conteúdo disponível no ambiente AVA, ok? A aula não acaba quando der 10h15 aqui. Tem a continuação dentro do ambiente virtual para vocês, tá? E cada dia nós iremos discutir um assunto. Por exemplo, hoje nós iremos falar sobre conceitos básicos da alimentação e nutrição. Próxima semana nós iremos falar sobre classificação dos alimentos. Alimentos in natura, alimentos processados, alimentos ultraprocessados. O que são alimentos energéticos, reguladores e construtores. O que são alimentos transgênicos, tá? Na sequência, nós iremos falar sobre um grande problema que assola a população mundial, tá? Os distúrbios nutricionais, a questão de desnutrição e a obesidade. Isso é um problema que ainda assola a humanidade, com pesos diferentes. Algumas regiões do mundo são afetadas principalmente com o problema da desnutrição. Infelizmente ainda, né, pessoal? Se alguém lembrar, no ano passado foi muito badalado dentro dos meios de comunicação a volta do Brasil ao mapa de insegurança alimentar. E isso pode, ao longo do processo, aumentar o risco de desnutrição da população, o aumento da fome, o aumento da desnutrição aqui no nosso país, tá bom? Por outro lado, grande parte da população está sujeita a uma outra epidemia, que é a obesidade, tá? Quem aqui engordou ao longo da pandemia? Quem aqui? Pode ser sincero. Vai utilizar o curso de nutrição para perder aqueles quilinhos que ganharam ao longo desse período. Eu engordei. Não teve jeito. Eu engordei, estou esperando essa pandemia acabar para voltar àquela rotina de exercício, aquela dinâmica do dia a dia. Mas cada vez mais a sociedade, a humanidade, está se encaminhando para um risco de obesidade. E isso tem
a obesidade em si é uma doença e a obesidade afeta, promove, atrai o surgimento de outras doenças, de outras patologias, o que é muito grave, tá? Iremos falar sobre segurança alimentar e segurança dos alimentos. Nós iremos ver que são coisas distintas, tá bom? Segurança alimentar e segurança dos alimentos. E aí nós iremos falar sobre história, a história do nutricionista aqui no Brasil. Como foi que surgiu a nutrição aqui no Brasil? E em seguida iremos falar sobre as áreas de atuação do profissional, começando com a área de nutrição clínica. No dia 13 de abril, nós teremos a nossa primeira avaliação. Aqui no curso, nós chamamos as avaliações de AV1 e AV2, tá? Avaliação 1, avaliação 2. Então, quando nós falarmos AV1, AV2, vocês já compreendem o que será, tá? AV1, AV2. Dia 13 de abril, teremos a nossa AV1. E aí nós iremos continuar os nossos temas. Áreas de atuação, alimentação coletiva, saúde pública, nutrição esportiva, nutrição na produção e comercialização de alimentos, nutrição na docência, no ensino e na pesquisa. Apresentamos as áreas de atuação do nutricionista, iremos ter um olhar mais crítico sobre como atuar sendo o nutricionista, né? O código de ética do nutricionista, como deve ser a conduta desse profissional. Iremos falar sobre algumas legislações importantes também dentro da área e aí nós teremos a nossa avaliação 2, AV2, dia 1º de junho, ok? Todo o aluno tem direito a fazer uma segunda chamada. Como? Eu perdi a avaliação 1 ou eu perdi a avaliação 2. Eu perdi uma ou a outra, tá? A segunda chamada é quando o aluno perdeu uma dessas avaliações, tá? Se você perdeu uma dessas avaliações, aí você tem direito a fazer a segunda chamada. Você precisa ter feito a V1 ou a V2. Todo mundo entendeu? Se eu fiz a V1 e faltei a V2, tudo bem, você tem direito à segunda chamada. Se eu não fiz a V1, mas fiz a V2, tudo bem, você tem direito à segunda chamada, tá bom? Para substituir aquela nota que faltou, aquela nota daquele bimestre que faltou. Todo mundo tem esse direito, ok? Porém, eu sugiro não faltar nas avaliações. Por quê? O conteúdo da segunda chamada é o conteúdo integral da disciplina, ok? O conteúdo da segunda chamada aborda o conteúdo da V1 e o conteúdo da V2, ou seja, concentra a maior quantidade de informações para lidar de uma vez só. E ainda, a nossa segunda chamada está marcada para o dia 15, tá? De junho. E, finalizando a nossa disciplina, lá no dia 22 de junho, teremos a nossa avaliação final. Caso o aluno não alcance a média 7, ele precisa alcançar aqui na avaliação final a média 5 para ser aprovado. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, quanto às informações dadas aqui? Eu perdi a visualização do chat, tá? Considerações importantes. Essa disciplina, e aí eu informo principalmente aos alunos concluintes, que talvez não tenham contato com esse formato, tá? Essa disciplina é híbrida. Como eu falei, parte dela é dada aqui no ambiente ao vivo comigo e parte dela é ministrada dentro
do sistema AVA. Dentro do sistema AVA, vocês têm conteúdos, vídeos para serem assistidos. Eu, ao final de cada aula aqui, eu irei dizer, pessoal, continue o estudo lendo página tal, assistindo o vídeo tal, ok? Lá no seu ambiente AVA. Lá no ambiente AVA, vocês irão verificar que há algumas atividades. E essas atividades irá valer ponto, tá? Esses pontos eu não tenho controle. É sobre o assunto que está lá, sobre o conteúdo AVA, e a nota vai automaticamente para o sistema do aluno. Eu não posso interferir nisso. Professor, eu não fiz a atividade dentro do prazo. Sinto muito. Me desculpa, mas eu não posso fazer nada. Você ficará sem essa nota. Eu não tenho como chegar lá nesse sistema e dizer, olha, vou estender o prazo, ok? Eu não tenho como fazer isso. É automático. Então, eu peço para vocês entrarem no ambiente AVA e verificarem os prazos dessas atividades. Se vocês não atenderem o prazo dessa atividade, vocês irão perder ponto, tá? As nossas atividades aqui no ambiente ao vivo, avaliação, qualquer trabalho que eu possa passar, valerá 8 pontos. As atividades do ambiente remoto valerão 2 pontos. 8 mais 2, 10. Tá? Esses 2 pontos eu não posso fazer nada. Ele vai automaticamente para a plataforma do aluno, sem eu ter nenhum controle. Tá bom? Então, eu destaco aqui, ó, em negrito ainda mais, tá? Atenção ao prazo para a resolução das atividades na plataforma. Justamente por isso, eu não tenho controle sobre esse prazo. Não percam esse prazo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Professor, deixa eu te perguntar. Pode falar. O AVA já vai ter hoje, porque o meu ainda não atualizou nenhum. Não atualizou nenhum, Mirella? Não tem nenhuma matéria lá. Tá, teoricamente já teria atividade, tá? Ou, não atividade, já tem conteúdo. Cada aula que nós tivermos tem conteúdo. Mas o que eu vou pedir para vocês, os alunos, tá bom, os alunos que não tiverem acesso ainda às disciplinas desse semestre, se reúnam, falem com o representante da turma e passem essa lista com nome e RA para a coordenadora, dizendo, olha, ainda hoje eu não tenho. Então, fala tudo isso, tá, Mirella? Olha, o professor já indicou o conteúdo da disciplina no ambiente AVA e ainda hoje eu não tenho acesso às disciplinas desse semestre, tá bom? Só para ficar de uma maneira... Ah, então tudo bem, tá? É porque eu recebo o guia aqui, Mirella. Se ela falou para vocês que ainda não está disponível, é porque provavelmente ainda está fazendo isso, tá? Provavelmente ainda ela está... O sistema da universidade está englobando vocês nessa nova atualização, tá bom? Mas me mantenham a par. Se na próxima semana continuar nessa situação, voltem a falar comigo, que eu e vocês aí conversamos com ela. Tá bom, Andressa? Tudo bem? Mas aí, quando vocês reunirem nessa mensagem, por exemplo, Mirella, Andressa, todos, dá uma maior força. Porque se for falar individualmente, cada um, fica realmente um pouco difícil de acompanhar, entendeu? E aí é por isso que eu dou essa ideia. Tenta reunir uma lista. Olha, fulano, 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 não tem acesso. Aí ela diz, olha, nossa, muita gente. E aqui do meu lado eu também irei falar. É porque é muita coisa, tá, pessoal, para a coordenadora, principalmente no início de período, tá bom? Mas vamos nos ajustando, vamos resolvendo. Está sem representante? Aí então
é uma coisa importante de vocês pensarem, tá, Tatiane? Professor, Oi, e Tatiane. a nossa representante é a Alessandra e ela foi para a noite. Então eu acho que agora o pessoal da manhã está sem representante. Não, eu falei ontem com a Ana e a Ana vai assumir, não é isso, Ana Cláudia? Então, qualquer situação, conversa com a Ana Cláudia, Ah, sim. tá bom? Não é isso, Ana? Ó, a Andressa falou aqui, ó, temos sim, a Ana é representante. E eu falei ontem com a Ana e ela indicou que continuará nessa posição, tá bom? Então, reúnam essas informações. Pessoal do primeiro semestre, é muita informação já, não é? Lucas, boa pergunta, tá? Eu vou falar a realidade que tínhamos até no semestre passado. Tudo bem, Lucas? Porque pode vir um novo direcionamento da universidade. O que utilizávamos no semestre anterior? A avaliação era mantida aqui na nossa plataforma, na nossa plataforma, e nós liberávamos a avaliação por um prazo, vamos supor, 12 horas. Olha, a Ana confirmou, tá? A prova era liberada no período de 12 horas. E aí vocês tinham 12 horas para realizar essa avaliação, tá? É através de um questionário que nós podemos fazer um breve exercício só para vocês se ambientarem ao sistema de avaliação, tá bom? Como vocês são a primeira turma, nós podemos fazer um breve exercício ao longo para vocês entenderem como chegará essa atividade, como chegará a avaliação para vocês, tá? Isso era o modelo que seguimos até o semestre passado. Eu, como professor, eu tenho que seguir o que é orientado pela universidade. E nesse semestre, eu não sei se nós iremos manter todas essas condições. Tudo bem, Lucas? Eu só estou passando a realidade que utilizávamos no semestre passado. Tudo bem? Só para. Eu sei que é uma ansiedade, eu sei que é uma curiosidade, né? Como é que a gente vai fazer a avaliação dessa situação? Mas não se preocupe, que nós iremos ter um tempo antes da avaliação. E qualquer. Não tem problema, Lucas. É o que eu digo, é muita informação, é muita coisa que a gente quer resolver. E é isso mesmo. Fica à vontade, tá? Tira todas as dúvidas, tá? Eu quero que vocês entendam que aqui é um ambiente para vocês tirarem a dúvida, que não tem problema nenhum. Qualquer dúvida que eu possa sanar, que eu possa auxiliar para vocês, eu ficarei feliz, tá bom? Então, esse modelo, Lucas, eu não posso prometer que vai ser o modelo seguido esse semestre, porque nós, professores, estamos esperando a diretiva da universidade. Mas essa era a situação que vivíamos até o semestre passado, tudo bem? Eu vi que a Silvana e... Ah, foi a Silvana e o Lucas que levantou a mão. Silvana, tem alguma dúvida? Pode falar. Professor, essa matéria híbrida, ela também se aplica para gente que já terminou o Se oitavo aplica, semestre? se aplica, tá? Ah, sim. Esse é um modelo da disciplina, tá bom, Silvana? É o que a Tatiane, eu acredito que estava falando, que ainda vocês não tiveram acesso. E falou ontem com a professora, acredito que vocês estejam sendo cadastradas nessa disciplina, tá? Então, vocês fiquem de olho, tá? Tá, Porque eu irei fazer recomendações do conteúdo dessa disciplina no ambiente remoto, para vocês seguirem no ambiente remoto, e vocês deverão fazer as atividades para cumprir a nota. Tá bom, Silvana? tá bom, professor, obrigada. Imagina. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida ou não? Vamos seguir, que ainda tem muita coisa para ser discutida, tá? Vou compartilhar aqui os slides da nossa aula. Deixa eu abrir aqui agora. Lembrando que eu tenho o costume de, primeiro, gravar a nossa aula, tá? É uma opção que vocês, o colega teve uma instabilidade na internet e não pôde acompanhar a aula. Ou
o vídeo não está picotando. Ótimo. Eu geralmente gravo a aula e disponibilizo aqui no ambiente da universidade, da nossa turma, tá? A Amanda falou aqui, ó, o senhor vai adicionar esses slides na parte de arquivo do Teams? Irei disponibilizar os slides sim, tá, Amanda? Não precisa me chamar de senhor, tá? Não precisa me chamar de senhor. Pode me chamar de Tiago, pode me chamar de professor, não tem problema nenhum. Mas eu sempre gravo a aula e disponibilizo os slides para vocês acompanharem o assunto. Porém, não viciem nessa situação, tá? Eu passo os slides, mas é com o objetivo de guiá-los no assunto, guiá-los no conhecimento, tá? Por exemplo, quando nós iremos falar sobre tipos de alimentos, né, classificação de alimentos, eu irei indicar para vocês o guia alimentar. É importante que vocês leiam o guia alimentar, não fique somente nos slides. Nós iremos falar sobre a conduta ética do nutricionista. É importante que vocês leiam o código de ética do nutricionista. Não vai dar tempo de falar tudo aqui, ok? Então, a aula é um guia para vocês aprofundarem um assunto ao longo daquele material indicado para vocês, tá bom? Mas como material orientativo, eu também disponibilizo os slides da nossa aula, tá bom? Deixa eu abrir aqui, então, a nossa primeira aula. Já apresentei a nossa... Alguém levantou a mão? Se alguém levantou a mão, pode falar. É porque eu não consegui ver. Acho que foi o Lucas. Se foi antigo, Lucas, não tem problema, tá? Mas se tiver qualquer nova dúvida, pode falar. Então, aqui, ó. Hoje nós iremos falar sobre alguns conceitos básicos da nutrição, envolvendo alimentação e nutrição. Uma característica das nossas aulas, uma característica das minhas aulas, é que eu sempre trago esse slide nessa aula. Da mesma forma que nós temos objetivos para serem alcançados na disciplina, cada aula nossa tem um objetivo. E cada aula eu destaco quais são os objetivos. Por exemplo, o objetivo dessa aula, apresentar a disciplina e a ementa. Acabamos de fazer isso. Discutir conceitos importantes como nutrição, alimentos, nutrientes, compreender a importância das ciências da nutrição, tá? Tudo isso nós iremos discutir ainda hoje, ok? Então, esse slide é importante para vocês verificarem, olha, isso é que eu tenho que destacar na aula de hoje. E também, olha, no final da aula, eu tenho que ter todos esses conhecimentos. Se eu não conseguir fixar cada um desses itens, eu tenho que voltar, eu tenho que rever o slide, eu tenho que reler o material, talvez eu precise fixar melhor esse conteúdo. Então, já conversamos sobre a ementa da disciplina. Conversamos bastante sobre a ementa da disciplina. E aí, para aquecer os motores, como eu digo para vocês, eu adoro que o aluno se manifeste dentro da aula, tá? E aí, eu já abro a nossa discussão aqui com uma pergunta. E aí eu pergunto para vocês, tá? O que é nutrição para vocês? O que vocês pensam, o que vocês entendem como nutrição? Quem aqui pode me falar, quem aqui pode dizer o que entende como nutrição? Quem me fala aqui? O que é nutrição? O que é nutrição, Lucas? O que é nutrição, Amanda? O que é nutrição, Mirella, Tatiane, Silvana? Todo mundo aqui. O que é que vocês entendem por nutrição? Pode abrir o microfone, pode falar. Se quiser, pode escrever. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, tá, pessoal?
qualquer resposta que vocês derem aqui, certamente será pertinente, tá? Aqui nós iremos fazer uma construção dessa informação para vocês. E aí? Quem é que fala comigo? Ó, a Caroline. A Caroline falou, ó, nutrição é o estudo dos nutrientes que compõem os alimentos. É uma área, é uma função da nutrição, não é, Caroline? Dentro dos alimentos existem substâncias. E essas substâncias são importantíssimas para a vida. E todas essas substâncias são foco da análise do nutricionista, não é? Nós conversamos sobre vitaminas, minerais, nós conversamos sobre como esses elementos são encontrados dentro do alimento, sobre qual o efeito desses alimentos, desses nutrientes para o organismo, para o indivíduo. O Lucas é a capacidade de mudar a vida e a composição corporal de uma pessoa através do alimento. Nossa, Lucas! Filósofo quase, hein, Lucas? Parabéns! Isso é muito o motivo da atuação do profissional nutricionista, sem dúvida nenhuma, não é, Lucas? O papel do nutricionista é mudar a perspectiva, é mudar, às vezes, a história de uma pessoa através da alimentação. A Luísa é um estudo sobre doença de nosso corpo com cada alimento, como cada alimento age nele. E essas coisas. Perfeito, Luísa, é isso mesmo, né? O alimento, e existe uma frase que eu adoro, faça do seu alimento o seu remédio. Quem já ouviu falar isso, não é? Faça do seu alimento o remédio. Muitas vezes, o alimento pode desenvolver uma patologia ou pode curar, pode tratar aquela patologia. Olha o poder que vocês têm nas mãos, tornando-se nutricionistas, tá? Vocês podem mudar a composição corporal, podem mudar a vida de uma pessoa, como o Lucas falou. Perfeito, Luiz, entendi tudo certinho, tá? Pode mudar a vida, a condição de uma pessoa através da sua prática profissional. E vocês podem tratar uma pessoa, podem curar uma pessoa através da alimentação. Isso é legal de pensar, né? Eu quando escolhi a nutrição, um dos motivos que me fez escolher a nutrição é o seguinte: é uma área que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. Eu posso melhorar a vida de várias pessoas de uma vez só. Eu queria ajudar as pessoas, tá? E os cursos dentro da área de saúde tem que ter as pessoas que seguem dentro da área da saúde tem que ter, eu diria, esse dom, essa vontade de querer ajudar a outra pessoa. E para mim, nada mais bonito do que entrar em algo que é tão íntimo para qualquer pessoa, que é a alimentação, e através desse hábito tão íntimo, tão próximo, né, fazer a diferença na vida da pessoa. E a alimentação, a nutrição, é tudo isso que vocês falaram, tá? O Lucas completa aqui, ó, concordo. O Lucas também concorda, ó, inclusive no combate e prevenção de certas patologias. Perfeito, né, Lucas? É isso mesmo. A Tajla lembrou algo importantíssimo. A nutrição ajuda na parte emocional. Isso, Tajla, o que você falou, é importantíssimo, porque o processo de nutrir, o processo da nutrição, não é algo somente biológico, não é algo somente mecânico. É algo emocional, é algo comportamental. E nós iremos discutir um pouco disso na aula de hoje, tá? Quando nós estamos felizes, quando é o nosso aniversário, o que é que a gente faz? Nós iremos comemorar. Comemora muito provavelmente com o quê? Com uma festa, não é verdade? Quando estamos tristes, o que é que nós podemos fazer? Algumas pessoas tendem a comer mais, não é? Isso mostra a intimidade
que toda a nossa rotina como ser humano tem relacionado com a nutrição. E em todo esse aspecto, é importante imaginar que é importante ter consciência que o nutricionista atua, tá? O nutricionista não atua somente ensinando como uma pessoa irá se alimentar, mas também ele irá atuar em todos esses aspectos da vida, do dia a dia dessa minha população. Um modo de definir a nutrição é definindo a ciência da nutrição, porque a nutrição é uma ciência, tá? Tudo que nós fazemos dentro da atuação profissional é regida pelo conhecimento científico, tá? A definição mais branda, né, mais completa da ciência da nutrição é a ciência dos alimentos, a ciência dos nutrientes e sua interação e equilíbrio, a saúde e a doença. Olha que legal. Tá vendo que eu disse para vocês que qualquer coisa que saísse aqui estava correto e podia ser integrado? Vocês justamente falaram isso. É a ciência que estuda alimentos, nutrientes, não é verdade? Vocês falaram isso. Falaram que é a relação entre alimentação e a doença, é a relação entre saúde e doença. Olha que bacana. Todos vocês, juntos, construíram a real definição de ciência da nutrição. Tá vendo? Todo mundo aqui tem um conhecimento, basta juntar, tá? Basta refletir sobre ele. Mas vocês já têm esse conhecimento. Além disso, ela estuda o processo pelo qual o organismo ingere, digere, absorve, transporta, utiliza e elimina as substâncias alimentares. Desde o momento que você escolhe o alimento até o momento que ele é excretado, tá? Através das fezes e da urina, tudo que acontece dentro desse período, entre a escolha do alimento até a excreção do mesmo, faz parte da área de atuação do nutricionista. Tá bom? Esse processo de racionalização da ciência do comer na história moderna é o que nós utilizamos e aplicamos como sendo parte da ciência da nutrição, tá bom? Nós utilizamos a dieta, nós utilizamos a alimentação de um indivíduo justamente como uma ferramenta para equilibrar o que realmente ele consome e o que realmente ele precisa consumir. Dentro da nutrição, nós precisamos do equilíbrio. Se vocês notarem, isso está simbolizado, olha, simbolizado no símbolo. Olha que coisa. Está simbolizado no símbolo da nutrição. O símbolo da nutrição é uma balança. A balança simboliza justamente o equilíbrio. Dentro da nutrição, nós tendemos ao equilíbrio da ingestão, da oferta, do consumo e ao equilíbrio do gasto, do quanto eu preciso ingerir, ok? O foco, então, da ciência da nutrição é muito amplo. O foco vai do alimento e dos elementos que estão presentes no alimento, que são os nutrientes, e como esses alimentos são digeridos e absorvidos pelo nosso organismo. Como esses nutrientes, esses elementos são transportados dentro do nosso organismo. Como eles são utilizados e, posteriormente, como eles são excretados. É um caminho muito longo, é um caminho muito complexo, que vai precisar não somente de uma, não de duas, mas de várias disciplinas, tá? Vocês irão ter, inicialmente, né, o primeiro período, disciplinas mais básicas. Vocês irão conversar sobre
fisiologia, sobre bioquímica. Depois vocês irão se aprofundar, falarão sobre bioquímica dos alimentos, bioquímica da nutrição. Por quê? Cada um desses elementos, fisiologia da nutrição, cada um desses elementos irá discutir uma fatia desse grande universo da ciência da nutrição. Pode ser uma coisa bem simples, né? Quando eu falo de alimentos, nossa, quem já está aqui no final do curso entende o caminho longo que percorreu. Mas alimentos irá envolver tantas disciplinas. Quando eu falo de absorção, transporte, eu falo de um universo tão grande de disciplinas, utilização, excreção, eu completo o curso inteiro, tá? Então, cada uma dessas palavras pode ser simples, é uma palavrinha dentro de um slide, mas ela tem um contexto tão grande e tão complexo que reflete a complexidade e a extensão da atuação do nutricionista, tá? Então, olha que bacana. A ciência da nutrição é tudo isso que vocês falaram. É tudo isso, é toda essa área de conteúdo, de conhecimento. E toda essa ciência da nutrição tem que ser absorvida, tem que ser aprendida pelo profissional nutricionista, pois ele irá utilizar toda essa ciência para atuar no futuro profissional. Então, a nutrição como campo científico, ela utiliza a dieta como meio para garantir a correspondência entre ingestão do alimento, né, a oferta, o fornecimento de nutrientes e suas funções no interior das células. Nós tentamos balizar, equilibrar a oferta e a necessidade, a demanda desses elementos, que são utilizados em todas as partes do organismo, tanto no estado fisiológico normal, quanto naquele estado que a pessoa está doente. Como vocês falaram, às vezes nós utilizamos a nutrição para corrigir uma patologia, e é isso que nós estamos falando aqui. Nós podemos utilizar os alimentos para atender a demanda do organismo saudável, normal, em condição normal, bem como naquela condição que o organismo está doente. A demanda pode ser diferente, tá? E aí eu trago um trecho muito interessante, tá? A nutrição corresponde ao domínio que privilegia o espaço do encontro entre a química do alimento, a biologia das células do corpo humano normal, constituindo laços com a fisiologia, bioquímica e a genética. Estabelece ainda diálogo prioritário com a clínica, quando olha para o indivíduo patológico, e com a epidemiologia, quando toma a sociedade como somatório de indivíduos ou corpos, enfatizando seus aspectos biomédicos. Uau! Muito profundo esse trecho, tá? Mas é o que realmente representa a nutrição. A nutrição, ela é a confluência de todos esses setores: química, biologia, fisiologia, bioquímica, genética. E todas essas ciências irão impactar justamente o organismo, o ser humano, o indivíduo. E o nutricionista atua com o indivíduo saudável ou com o indivíduo doente. E aí entra a área de clínica, nutrição clínica, para curar, para tratar essa patologia. Mas, ao mesmo tempo, o indivíduo pode atuar com uma coletividade. É por isso que vocês têm a aula de saúde coletiva. O nutricionista pode atuar de uma só vez com centenas, dezenas de pessoas atuando, milhares de pessoas até, atuando para esse público. E aí, nesse público, eu tenho que compreender que
cada indivíduo tem as suas particularidades bioquímicas, suas particularidades biomédicas, e eu tenho que atender não somente aquele indivíduo, mas todos os indivíduos daquele grupo. Um exemplo disso é justamente o Guia Alimentar para a População Brasileira. É uma ferramenta muito importante que, como eu falei para vocês, ele serve para orientar a alimentação do brasileiro, de modo geral, ok? Ele não pensa no brasileiro A, B ou C. Ele pensa no brasileiro. Ele não pensa no indivíduo. Ele pensa em diretrizes que podem ser indicadas para qualquer indivíduo brasileiro, respeitando a cultura, respeitando a regionalidade, respeitando as escolhas alimentares que cada um tem direito. É muito complexo o universo da ciência da nutrição, mas eu espero que vocês fiquem apaixonados tanto quanto eu sou sobre essa área. Porém, nós podemos pensar sobre a nutrição de outra forma, tá? Nós podemos pensar na nutrição do ponto de vista como um processo biológico. Quando eu penso em nutrição como um processo biológico, eu estou me referindo à combinação de todos os processos que, através deles, eu obtenho, o organismo recebe e utiliza todos os elementos necessários para a obtenção de energia, manutenção das funções físicas, biológicas e mentais, para a formação, desenvolvimento e regeneração dos tecidos. Basicamente, o que eu quero falar com essa definição? A nutrição compreende todas as etapas, todos os processos que irá garantir o fornecimento dos elementos que mantém a vida do indivíduo, tá? Então, a nutrição não começa quando eu estou comendo, quando eu estou levando aquela comida para a minha boca. Não. O processo nutrição, o ato de nutrir, começa muito antes disso. O processo de nutrir começa no momento em que você escolhe o alimento. Por que você escolheu a alface ao invés da selga, ao invés do repolho? Ali você já está iniciando o seu ato de nutrição. Por que você optou pelo peixe ao invés da carne vermelha? Ou por que você escolheu a carne de ave ao invés da carne vermelha? Por que você optou por cada um desses alimentos? Esse processo, o processo de escolha alimentar, já está embutido na informação da nutrição, tá? Na verdade, a nutrição pode ser dividida em algumas fases. A fase da nutrição, a fase da alimentação, a fase da digestão, absorção e metabolismo e a fase da excreção. Na fase da alimentação, nós estamos considerando a escolha alimentar, o preparo e consumo dos alimentos. Na fase da digestão, nós estamos sinalizando, destacando, principalmente aquele período que aí sim eu coloco o alimento dentro da boca até esse alimento ser utilizado. Por exemplo, eu consumo carboidrato, tá? Eu consumo açúcar. E esse açúcar, ele é utilizado dentro do organismo para gerar energia. Como é que eu utilizo essa energia? Tá? Como é que eu converto o açúcar em energia? É essa etapa que eu estou falando, a etapa de metabolização desse produto. Eu consumo dentro da alimentação o ferro. O ferro é um mineral extremamente importante.
Aonde é que eu utilizo o ferro dentro do organismo? Ok? Todas essas etapas fazem parte do processo maior que é chamado nutrição. E também finalizamos esse processo de nutrição com a fase de excreção. Todos esses elementos, depois de utilizados, não diretamente eles, mas o produto da metabolização, né, o produto, todos esses alimentos dentro do indivíduo pode passar por diversas transformações, diversas reações que podem promover transformação química nesse nutriente. Nós chamamos isso de metabólitos, tá? Então, a fase de excreção condiz com a etapa que eu elimino o resíduo, os metabólitos de tudo que foi ingerido durante esse processo. E isso também faz sentido, isso também faz parte dessa área, desse processo chamado nutrição. O nutricionista não tem que ter vergonha de discutir, de comentar, por exemplo, os aspectos das fezes. Quem é que está comendo aqui agora? Sugiro para rapidamente, tá bom? Mas, por exemplo, faz parte da consulta do nutricionista perguntar como está o aspecto da urina, como está o aspecto das fezes desse indivíduo. Por quê? Através da coloração da urina, eu posso verificar se a sua ingestão de água está razoável ou não. Através do aspecto das suas fezes, eu posso indicar se você está consumindo mais ou menos gordura que é necessário. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Oi, Bianca, você gostaria de falar alguma coisa? Não. É porque você abriu o microfone, então eu vou fechar aqui, tá bom? Para não dar... Tá bom. Eu tô me adaptando ainda. Normal, não tem problema nenhum, pessoal. É porque quando eu ouvi o microfone abrindo, eu pensei que você queria falar, tá? Eu vou ativar o seu mudo, só para não atrapalhar aqui. Tudo bem, Bianca? Então, notem, o nutricionista não tem que ter vergonha de falar das fezes, tá? Como é que tá as fezes? É um bolo só ou são pequenas bolotinhas? Isso quer mostrar o quê? Pequenas bolotinhas quer mostrar que o indivíduo está desidratado. Alguém está vomitando aqui agora, nesse momento? Não, né? Exatamente, né, Taisla? Também eu tenho que verificar a frequência que o indivíduo está indo ao banheiro, né? É tido normal um indivíduo que vai... Cada um tem o seu ciclo, tá? É considerado normal aquele indivíduo que vai dia sim, dia não ao banheiro, como é normal aquele indivíduo que vai todo dia, como é normal aquele indivíduo que vai após cada refeição, tá? Eu tenho uma colega que evacua 3 vezes ao dia, né? Principalmente após as 3 grandes refeições do dia. E é normal. Eu tenho colegas, tenho pessoas, tenho conhecidos que evacua dia sim, dia não. Também é considerado normal. Agora, uma pessoa que passa 3 dias sem evacuar, aí já desperta o risco, né, Tajla, de constipação. E aí já é um problema que o nutricionista pode atuar. Olha, você está ingerindo pouca água. Olha, você tem que aumentar a sua ingestão de fibra. Vamos fazer o seguinte, aumenta a ingestão de frutas, aumenta a ingestão de verduras, acompanha com a ingestão hídrica. E aí vamos ver a melhora do seu caso. Luísa, não está aparecendo? É isso que eu vou sugerir. Se não estiver aparecendo o slide, vocês podem sair e voltar novamente, tá bom? Que aí eu convido vocês, não tem problema nenhum, tá bom, Luísa? Pode sair e voltar que eu te chamo aqui. Então, notem, tudo isso que eu falei aqui para vocês faz parte desse processo. Tudo isso está englobado dentro de uma palavra chamada nutrição. E toda essa área é a atuação do nutricionista,
tá bom? Quando a gente fala de nutrição, é difícil não puxar o conceito de alimentos, porque uma coisa puxa a outra, né? A alimentação está completamente envolvida com o ato de se alimentar, né? Com o hábito de obter os alimentos. Pois bem, os alimentos, então, contemplam todas essas substâncias ou as misturas dessas substâncias destinadas à ingestão por humanos que tenha como objetivo fornecer nutrientes ou outras substâncias necessárias para formação, manutenção, desenvolvimento normal do organismo, independente do seu grau de processamento e da sua forma de apresentação. Ufa! Eu estou dando aqui a definição grande, completa desses termos, tá? Mas aí agora eu interpreto cada um para vocês. Na prática, o que é um alimento? O alimento é aquele objeto, aquela substância ou aquele conjunto de substâncias que são fundamentais para o organismo manter a vida, como eu falei para vocês. Se a nutrição é o processo de obtenção dos elementos básicos para a manutenção da vida, o alimento reúne esses elementos básicos para a manutenção da vida. O alimento pode ser uma substância, por exemplo, a água. A água é um alimento. A água, ela é formada, e olha que a água, na verdade, na maioria das vezes, é uma mistura de substâncias, né? Porque dentro da água nós temos elementos minerais, por exemplo. Mas vamos pensar no elemento mais básico de todos, a água. A água, ela fornece água para o organismo. Ela fornece uma substância vital para a manutenção da vida. Mas grande parte da composição do nosso organismo é água. Grande parte das reações que eu falei que ocorrem dentro do organismo, né, as reações, o metabolismo, ocorrem em meio aquoso. Se eu não tiver água dentro do organismo, eu vou ter sérias consequências, tá? Então, ela é importantíssima para a vida, para a manutenção da vida. Mas eu posso também ter um alimento. O feijão, 75%, não é, é composto de água. Mas, por exemplo, o feijão é um alimento, é fonte de carboidrato, ele é fonte de proteína, ele é fonte de fibra, ele é fonte de vitaminas e minerais. Todos esses elementos, eles são fundamentais para o indivíduo, para a manutenção da vida. E, ao mesmo tempo que eu falo para a manutenção da vida, eu falo para o desenvolvimento da vida, tá? O processo do indivíduo sair da fase adolescência, chegar na fase adulta, mostra o que esse indivíduo teve. Cada vez mais eu tenho uma demanda, eu tenho uma necessidade que eu devo atender graças ao alimento, tá? O alimento é uma substância que se ingere em estado natural, semi-industrializada ou industrializada e se humano, incluindo bebidas, qualquer outra substância que se utilize em sua elaboração e tratamento. Não são alimentos, os cosméticos, tabaco, nem as substâncias que se utilizam unicamente como medicamento. Nós temos áreas de nutracêuticos. Esses nutracêuticos não podem ficar como alimentos, tá bom? Alimentos são esse conjunto de substâncias que nós encontramos na natureza, que são desenvolvidos pelo ser humano, que agregam os elementos fundamentais para a correta subsistência.
E se nós verificarmos, provavelmente, puxo um outro conceito, substâncias ou conjuntos de substâncias fundamentais para o meu indivíduo. E quais são essas substâncias? Vem aí uma nova definição: os nutrientes. Os nutrientes são todas essas substâncias presentes nos alimentos que são essenciais para a saúde, para a atividade do organismo. Sem esses nutrientes, eu não consigo manter o organismo. Não consigo manter o organismo, eu não consigo da forma que eu terei prejuízo. Eu irei levar o meu indivíduo a prejuízo. Então, dentro dos nutrientes, nós podemos classificá-los como? Nós podemos exemplificá-los como proteínas, carboidratos, água, tá? O nutriente é toda a substância que, quando introduzida no nosso organismo, vai exercer uma função de nutrição, ou seja, vai exercer uma função fundamental, essencial para manutenção, desenvolvimento ou recuperação daquele organismo, daquele indivíduo, tá? Essa definição e essas funções dos nutrientes foi atribuída a um médico argentino, vamos falar posteriormente, chamado Pedro Escudeiro. Ele é considerado um dos pais da nutrição, e é por isso que eu fiz questão de, já na primeira aula, tá, trazer uma foto, apresentar a vocês ao médico, tá, Pedro Escudeiro. Tá? Ele trouxe alguns conceitos importantíssimos dentro da nutrição. Existem as chamadas leis, as 4 leis fundamentais da alimentação e nutrição, que foram desenvolvidas por ele. Tá? E aí, dentro dos nutrientes, nós podemos exemplificar como carboidratos simples, complexos, proteínas, lipídios, na forma de óleos e gorduras, vitaminas do complexo A, vitaminas do complexo B, minerais e a água. Dentro dos nutrientes, nós também temos uma classificação, tá? Nós temos os macronutrientes, que são aqueles nutrientes que o organismo precisa em uma maior quantidade, tá? Que são amplamente encontrados nos alimentos. Quando nós chamamos macro, é justamente essa intensidade, é maior quantidade. Nós precisamos de maior quantidade de carboidrato, proteína e lipídio do que quando comparamos a vitaminas e minerais. Por exemplo, no dia a dia, um indivíduo precisa consumir 20, 30, a depender do peso, tá, pessoal? Vai depender. Um adulto precisa consumir 70, 80 gramas de proteína por dia. 70, 80 gramas de proteína por dia. Nota, eu estou falando em grama. Quando eu falo de vitaminas e minerais, vamos falar de um que ainda é uma grande quantidade, se comparado a outros minerais, do cálcio. O cálcio eu preciso ingerir 1000 miligramas por dia, ou seja, 1 grama por dia de cálcio. Notem aqui que eu preciso de 80, 90 gramas de proteína por dia e de cálcio de 1000 miligramas de 1 grama. Ou seja, a proporção é totalmente diferente, tá? Então, os macronutrientes reúnem os carboidratos, as proteínas e os lipídios, pois eles são os nutrientes dos quais o organismo precisa em maior quantidade. E eles, em contrapartida, olha como a natureza é perfeita, olha como tudo se encaixa. Eles, em contrapartida, também são os nutrientes que mais ocorrem dentro dos alimentos, tá? E como eu falei, são exemplificados pela gordura, proteína e os lipídios, tá?
Os carboidratos são os nutrientes, principalmente, que fornecem a energia para o nosso organismo. A ingestão de carboidrato, por exemplo, evita que a proteína seja deslocada para o fornecimento de energia. Vocês irão ver que tanto carboidrato como proteína, como lipídio, dentro do organismo podem ser convertidos em energia. Porém, quando ocorre quando a proteína, nós chamamos assim, quando a proteína é desviada para a produção de energia, não é algo muito interessante. Por quê? Já já nós iremos ver, a proteína tem um papel construtor. Se eu estou desviando a proteína do seu papel construtor, o que é que vai acontecer? Vai faltar elementos para construir massa muscular, por exemplo. Vai faltar elementos para construir o meu tecido. E isso não é legal, tá bom? Quando isso ocorre, quando a proteína é deslocada para a produção de energia, eu posso ter o comprometimento do crescimento, eu posso ter o comprometimento do reparo do tecido, da cicatrização, da recuperação daquele tecido, tá bom? Nós temos também carboidratos chamados de simples e carboidratos complexos. Os carboidratos simples são pequenas moléculas. Nós também chamamos de açúcar, tá? Quando nós falamos de açúcar, estamos nos referindo ao carboidrato simples. Mas também nós temos o carboidrato complexo. Eles são estruturas muito grandes, que para serem digeridas, eu preciso quebrá-las, tá bom? Eu sei, pessoal, que eu estou falando muitas informações novas para vocês. Calma, eu estou apresentando um novo universo. Vale a pena, posteriormente, pegar os slides, reler, revisar esses assuntos. Ao longo do curso, nós iremos conversar bastante sobre todos esses elementos. Aqui, o meu objetivo é apresentá-los para vocês. Apresentar carboidrato, apresentar proteína, apresentar nutriente, apresentar alimentos, alimentação, nutrição, tá bom? Não fiquem assustados. Quando eu falo de proteína, ela é um dos principais componentes para o crescimento, construção e reparo dos tecidos dentro do nosso corpo. Elas entram, por exemplo, na construção de qualquer célula. Elas entram no processo de construção de células nervosas, nas células do cérebro, tá? Nas hemácias, nas células responsáveis, por exemplo, pelo transporte de oxigênio dentro da corrente sanguínea. Enfim, nas células musculares, enfim, ela tem esse papel construtor, tá? Eu chamo de proteína, imagina o corpo como sendo uma parede. Cada tijolo, basicamente, é uma proteína. As proteínas ainda fazem parte da composição de anticorpos. Por exemplo, o IgA, o IgG, que nós falamos tanto ao longo desse período de pandemia, eles são pedaços de proteína. Eles são produzidos a partir de proteínas oriundas da nossa alimentação, obtidas a partir do alimento, tá? Quando essas proteínas não são utilizadas, aumenta a nossa imunidade. Perfeito, né, Thaísla? Por exemplo, um indivíduo desnutrido, basicamente, ele tem um aporte energético menor do que a sua necessidade e um aporte de proteína menor do que o quanto ele precisaria consumir. Isso afeta diretamente a saúde do indivíduo, porque vai afetar a imunidade. Basicamente, o nosso organismo utiliza como sistema de defesa a proteína. Todos os anticorpos gerados dentro do nosso organismo são pedaços proteicos. Olha que bacana. Olha o quão profundo a nutrição vai. E olha o quão íntimo é a atuação do nutricionista. Em tudo isso, tem o dedo do nutricionista atuando nesse indivíduo, tá bom?
Quando essa proteína não é utilizada, ela pode ser convertida através de reações bioquímicas em glicose ou lipídio para ser estocada para a produção de energia, tá? E para fechar os macronutrientes, nós temos os lipídios. Os lipídios também são uma importante fonte de energia, além dos carboidratos. Mas ele também tem um papel estrutural. Cada membrana celular, quem lembra lá, ensino médio, tá? Ensino médio. A membrana celular, a membrana plasmática, é uma bicamada lipídica. Então, toda célula que nós tivermos dentro do nosso organismo, ela é revestida por uma camada dupla de lipídios. Então, o lipídio também tem, além da função energética, uma função construtora, uma função estrutural. Eles também são utilizados para proteger os órgãos contra lesões. Agora, eu vou defender, por exemplo, a gordura que tem dentro do nosso corpo, tá? Por exemplo, a presença de gordura dentro do nosso corpo, ela serve como se fosse um colchão para diversos órgãos. Por exemplo, um impacto que possa ocorrer, a gordura, essa camada de gordura serve para absorver esse impacto e proteger os nossos órgãos mais vitais. A gordura serve para controlar a nossa temperatura, pois ela serve como isolante térmico, tá? Ela pode servir para facilitar a absorção de outros nutrientes, como vitaminas A, D, E e K. Elas auxiliam no processo de saciedade. Por exemplo, quando a gente está com fome, vamos nos alimentando. Chega um momento que a gente diz assim, nossa, eu estou cheio, não aguento comer mais nada, não é? Essa sensação que eu falei para vocês, nossa, eu estou cheio, é a sensação de saciado, tá? E a gordura aumenta essa saciedade, tá? Então, as gorduras podem ser encontradas tanto em fontes vegetais quanto em fontes animais. Podem ser encontradas tanto no estado sólido como a gordura, aquela gordura branca que envolve o pedaço de picanha, por exemplo. Quem adora churrasco, tá? Eu adoro churrasco. Uma das saudades que eu tenho ao longo da pandemia é que eu tinha um costume de, uma vez ou outra, ir numa churrascaria, participar de um rodízio. Professor, você, nutricionista, vai para um rodízio? Vou. Tudo na vida é um equilíbrio. Tudo na vida, dentro da nutrição, é um equilíbrio. E a alimentação é muito mais do que o nutrir. É o prazer, né? É um momento de relaxar, um momento de diminuir o estresse. Não tem problema nenhum. Basta você adequar isso dentro da sua realidade, tá bom? Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho muita saudade dentro desse período é que durante esse tempo todo eu não fui em restaurantes. E eu sinto saudade do churrasco. Mas, por exemplo, aquela capa de gordura no churrasco. Detalhe, eu não gosto dessa gordura, eu tiro. Chega o pedaço de gordura de carne no meu prato, por exemplo, de picanha. O que é que eu faço? Eu tiro essa gordura. Eu não gosto dessa sensação. Eu não gosto da gordura dentro da boca. Não. Aí é um fato pessoal. Muita gente adora. Muita gente diz que é a melhor parte da carne, não é? Quem é que gosta da gordura na carne? Eu, particularmente, não gosto. Mas ali é gordura. Gordura no estado sólido. Mas também nós temos a gordura na forma de líquida, na forma de óleo. O azeite, o óleo de soja que utilizamos na fritura ou para grelhar os alimentos, tudo isso é lipídio, tudo isso é gordura, tá bom? Da mesma forma que existem os macronutrientes, nós temos também os micronutrientes. Os micronutrientes é, ao contrário dos macronutrientes, aqueles nutrientes que não precisamos absorver em grande quantidade.
embora sejam muito importantes para o bom funcionamento de nosso organismo. Não confunda macro e micronutrientes com a questão de importância. Proteína, lipídio e carboidrato é tão importante quanto vitamina A, cálcio, ferro, vitaminas do complexo B. É tão importante quanto, porque eles são nutrientes. E como nós vimos anteriormente, nutrientes são aquelas substâncias essenciais, ou seja, sem as quais o organismo não consegue manter a vida. Tá bom? Ó, a Jéssica falou, ó, eu também não gosto da gordura visível na carne. Eu tiro toda no pré-preparo. Excelente, Jéssica. Primeiro, gostei que você utilizou a palavra pré-preparo. Já mostra que você entende um pouco da situação. Você é técnica em nutrição? Você é técnica? Ou simplesmente realmente já gostava da nutrição e pesquisava tudo? Porque isso que você acabou de falar é uma das recomendações que nós fazemos. Antes da preparação da carne, retira essa capa de gordura, tá? Não, o ideal é não esperar para retirar depois que a carne estiver cozida, ou grelhada, ou assada. É para tirar antes. Aí, ó, tá vendo? Sabia, Jéssica? Quando falou pré-preparo, é um termo que a gente usa muito comum dentro da nutrição. Mas o que é pré-preparo? Tá, pessoal? Pré-preparo são todas as atividades que antevêm o preparo. Por exemplo, quando eu estou preparando uma salada de cenoura, o pré-preparo é raspar, tirar a casca da cenoura. O pré-preparo da carne é porcionar o bife, é porcionar a carne, retirar as aparas de gordura. Tudo isso são técnicas de pré-preparo, tá bom? Então, não confundam macro e micronutriente com importância desse nutriente. Não é isso que eu estou falando. Macro e micronutrientes se refere com a quantidade, o tamanho da ingestão que deve ocorrer. Macronutrientes é dosado na casa de gramas. Micronutrientes é dosado na casa de miligramas ou até mesmo microgramas, tá? Mas todos eles são essenciais, tá bom? É isso que eu quero destacar aqui para vocês. E aí eu tenho vitaminas, né? Elas são importantes para a regulação de diversas funções no organismo, tá? E aí, no slide aqui, eu deixo para vocês visualizarem posteriormente as principais vitaminas dentro da nossa alimentação, quais são as funções e as principais fontes. É importante vocês começarem já a ler, compreender quais são as principais fontes de cada vitamina, pois no futuro, tá? Na hora que vocês irão planejar uma dieta, vocês já estão ambientados a essa situação. Aqui eu deixo somente para vocês visualizarem posteriormente, né, ao final da aula. E nós temos também os minerais. Os minerais, eles também, assim como as vitaminas, eles atuam, eles servem para regular diversas funções corporais, tá? Eles ajudam, por exemplo, na composição também do nosso organismo. O osso, os nossos dentes, eles são basicamente acúmulos de cálcio, tá? Quem já ouviu falar da osteoporose? O indivíduo que sofre de osteoporose, nada mais, nada menos do que a diminuição da concentração de cálcio dentro desses tecidos, do tecido ósseo, do tecido rico em cálcio, tá bom? E da mesma forma, eu deixo aqui, a título de curiosidade, os principais
minerais, as principais funções dele e as principais fontes desses minerais que podem ser encontrados na alimentação. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Perfeito. Vamos fazer o seguinte. Já ultrapassei um pouquinho a nossa aula. Eu vou parar a nossa conversa por aqui, tá bom? Como eu falei para vocês, verifiquem para mim quem já tiver o acesso à disciplina, a nossa aula não acaba por aqui, tá? A nossa aula, deixa eu verificar aqui a indicação. A nossa aula segue no AVA, tá? No ambiente virtual. E como eu falei no início da nossa disciplina, eu sempre irei indicar, olha pessoal, segue a nossa aula com as páginas tais e tais e tais dentro do ambiente AVA. Por exemplo, na aula de hoje, vocês irão já aprender alguns conceitos básicos da alimentação. Por exemplo, alimentos para fins especiais, tá? Alguns alimentos, como nós podemos classificá-los? Alimentos para fins especiais. Para isso, vocês têm que ler a unidade 1, da página 10 à página 16, assistir o vídeo de apresentação e ler os conceitos básicos da alimentação e nutrição, alimentos light e diet. Esses assuntos também nós iremos discutir na nossa próxima aula, tá bom? De modo geral, eu gostaria que vocês se ambientassem a esse ambiente virtual essa semana, tá? Repetindo, ler o e-book da página 10 à página 16, assistir o vídeo de apresentação e verificar também o vídeo de conceitos básicos da alimentação e nutrição, alimentos light e alimentos diet. Esse conceito de alimentos light e de alimentos diet nós iremos verificar também na nossa próxima aula, tá bom? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Oi, Jéssica. Vamos fazer o seguinte, eu acredito que pode estar acontecendo para a maioria das pessoas, tá bom? E aí eu peço que vocês verifiquem ao longo da semana e na nossa próxima aula vocês me informem. Pelo que eu ouvi falar, a maioria de vocês ainda não tem acesso. Não, Mirella, eu acredito que será somente aula, tá bom? Aí o que eu acredito, tá, Jéssica? A universidade está adicionando, cadastrando o acesso de vocês a esse ambiente AVA, tá? Eu acredito que ao longo durante essa semana, essa situação se normalize. Se não se normalizar até a nossa próxima aula, aí vocês falam comigo, professor, geral, a turma toda não está tendo acesso, e aí eu passo essa informação para a coordenadora, e a coordenadora vai agir, vai resolver essa situação. Tá bom, Jéssica? Se vocês não têm acesso ao conteúdo AVA, na próxima semana eu repasso essa informação sobre o que ler, o que assistir. Tá bom, Jéssica? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Consegui ser claro sobre tudo o que eu falei aqui. Eu sei que foi muita coisa. Realmente vale a pena rever cada um desses conceitos, tá bom? Eu sei que eu falei muitos conceitos, mas vale a pena revisar posteriormente, tá bom? Mais uma vez, fico muito feliz ser o professor de vocês. Na verdade, eu gostaria de ser a primeira aula de vocês,
tá? Eu gostaria de ser a primeira aula, porque eu me lembro da primeira aula, como se fosse hoje, pessoal. Fiquei um pouquinho triste porque não sou a primeira aula de vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês se sintam muito bem-vindos ao curso. Eu faço, muito provavelmente a coordenadora falou isso, mas espero que vocês sejam muito bem-vindos à instituição, que vocês aproveitem todas as oportunidades de crescimento que vocês irão ter ao longo desses 4 anos, tá bom? Olha, pelo menos para algumas pessoas eu fui a primeira aula, né, Jéssica? Que bom, pelo menos para algumas pessoas eu fui a primeira aula. Que bom. Tá bom? Pessoal, um grande abraço a todos, aos colegas que não puderam nos assistir, né, acompanhar a nossa aula aqui, ao vivo, deixa o relato para eles indicando, olha, próxima semana, acesse a nossa disciplina estará por esse link aqui, tá? Uma boa semana a todos, um bom ciclo que se inicia na vida de vocês, aproveitem essa oportunidade. Na próxima semana, iremos continuar discutindo sobre vários conceitos envolvendo nutrientes, alimentos, tá bom? Se protejam, se cuidem, fiquem bem. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até a nossa próxima semana, tá bom? Grande abraço, Tágila. Grande abraço, Jéssica, Amanda, Tatiane, Caroline. Obrigado, Tágila. Gostou bastante da aula, fico muito feliz. Espero que continue assim para o curso todo, tá bom? Que bom, Lucas. Ótimo. Para várias pessoas eu fui a primeira aula. Tchau, pessoal. Grande abraço.